Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de análise do mercado financeiro do Unitrader. Eu sou Alexandre Castro, com análise para a semana de 31 de julho de 2017, a última semana do mês de julho, com a expectativa de movimento de preço de alguns pares de moedas e índices. Bom, nós temos feito a nossa análise com base em análise técnica e o sentimento do mercado através do relatório COT. Okay? Eu acabei desenvolvendo um sistema, uma planilha onde eu pego alguns dados do relatório COT, né, e acabei desenvolvendo alguns fatores, alguns índices de força que sinaliza para aquela próxima semana qual seria a expectativa de movimento, de alta ou de baixa, com base nesse fluxo de compradores e vendedores. Então nós temos aqui alguns índices e as principais moedas, né? Lembrando que todas estão indexadas ao dólar, nós pegamos as principais, tá? Então nós temos o índice do dólar, o euro, a libra, o dólar australiano, o dólar canadense, o ien, né? Moeda japonesa, dólar Nova Zelândia e o franco suíço, o SP500, o ouro e o petróleo, perfeito? E na última aba nós temos então o resultado, tá? Que sinaliza aqui nós temos então, os índices de força que eu desenvolvi, okay? Que sinaliza para aquela semana qual a moeda, né, através desse gráfico de força, está mais forte ou mais fraco, tem mais fluxo comprador ou mais fluxo vendedor. E logo abaixo também esse histórico de força, eu acabei desenvolvendo um score de força que sinaliza, aí eu vou escolher, né, para a próxima semana qual que seria então a força predominante naquela moeda e selecionar o que está mais interessante para compra ou para venda. Então vamos analisar o resultado da semana passada. Na semana passada, que seria uma expectativa de movimento para a semana de 24/7, né, a partir de domingo, segunda-feira, nós teríamos então esta a escolha, né, a seleção que foi feita através dessa análise de sentimento. O índice do dólar era a venda, o euro era a compra, a libra era a compra, o dólar australiano era a compra, o dólar canadense era a compra, o ien era a venda e o dólar Nova Zelândia era a compra, perfeito? Então nós tivemos aí a maioria dos pares a partir do euro compra, todos os pares praticamente compra, ok? Com exceção do ien. Então, e não selecionamos aqui o franco suíço, que a planilha não deu como interessante, deu neutro, então nós não selecionamos nem para compra nem para venda. E também, nesse primeiro momento, nessa avaliação, é claro que essa planilha ela está em aperfeiçoamento, nós estamos em estudo aí desde a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas, 10 semanas, eu estou aperfeiçoando, criando alguns índices e nós vamos atualizando. Até o momento, nós temos o que está em verde foram resultados positivos, em amarelo, resultado neutro e em vermelho, resultado negativo. Podemos observar que o verde predomina, está com um grande percentual de acerto, tá? Esse sistema. Então vamos analisar o que deu certo, né? Ou melhor, o que foi a favor do nosso sentimento do mercado ou foi contra. Então, lembrando aqui, para a gente não ter que voltar na planilha, todas as moedas compradas, ok? Todas as moedas compradas, com exceção do ien, que era venda. E o índice do dólar, ele estava vendido também, era para vendê-lo. Então, iniciando pelo índice do dólar, era venda, o índice do dólar. Eu vou depois, nós vamos colocar, eu vou colocar ele na planilha e colocar pontuação para a gente ter uma melhor visualização. Então, esta linha amarela é o início da semana, okay? Então foi dia 24. Então nós tivemos um movimento interessante de queda, então foi a favor da nossa planilha sentimento do mercado. O próximo era o euro também, nós pegamos a linha amarela, onde o mercado abriu, mais ou menos aqui.
nós tivemos aí uma máxima de 1.300 pontos, acabou fechando aí com 1.040 pontos. Okay? Então também foi a favor da nossa planilha, foi positivo. A Libra também, nós tivemos abertura do mercado neste nível. Opa. Acabou subindo aí 1.700 pontos, fechando com 1.400 pontos. O dólar australiano também era compra. O movimento, a abertura mais ou menos aqui, chegou a subir 1.500 pontos, fechando aí com 700 pontos positivo. O CAD era compra, como agora o CAD é moeda cotação, ele está do lado oposto aqui dos outros pares que nós observamos, onde era a moeda base, agora o CAD é moeda cotação, então é o movimento contrário que nós esperamos, então seria uma valorização do CAD e da desvalorização do dólar, então seria um movimento de queda para termos a valorização do CAD, que era a compra. Então abriu aqui, chegou 1.070 pontos também a favor. O SDJPY era venda, o SDJPY. Então nós teríamos que ter um movimento de alta do SDJPY. Esse não deu certo, esse foi ao contra, 540 pontos aí negativo. Então foi o primeiro aí que não deu certo, que não foi a favor do sentimento do nosso relatório. NZD, abertura era a compra, ok? E chegou um movimento de 1.100 pontos, acabou fechando com 600 pontos. Okay? Então esses foram os pares que nós selecionamos. Vamos ver o resultado em pontuação, vamos jogar na planilha. Bom, eu acabei adicionando então essa planilha e depois eu vou atualizar todas as outras semanas, né, fazendo um estudo aí, mas essa semana nós já podemos observar o resultado, semana de 24, então onde nós tivemos aí o ien foi negativo, tá? E eu coloquei a pontuação, está em pontos, não em pips, tá? Então nós tivemos um resultado aí de 4.900 pontos nessa semana positivo, perfeito? Depois eu vou fazer todas as outras semanas aqui para a gente ter uma visualização, né? E semana a semana nós vamos atualizando com o resultado. Então vamos colocar aqui, ó. Na verdade todos aqui, com exceção do ien, foi positivo. E o ien foi negativo. Ok? E agora, com base já na atualização da semana, para a próxima semana, 31/7, e com esses índices de força, eu vou selecionar o que nós vamos comprar e vender para a próxima semana. Só uma observação, pessoal, que essa pontuação aqui, como que eu estou fazendo a mensuração? Como o mercado abrindo, né, na semana aqui do dia 24, onde está, estivesse abrindo, na abertura do mercado, onde é para comprar nós compraríamos e fecharíamos na sexta-feira, um pouco antes no fechamento do mercado, alguns minutos antes do fechamento do mercado, ok? De uma forma bem simples, né, sem nenhum tipo de estratégia. Particularmente, eu não opero assim. Aqui nós estamos só fazendo um estudo, né, para ter um histórico a longo prazo, para ver se realmente é eficiente utilizarmos o sentimento. Eu acredito, né, já utilizo já há um bom tempo, é claro que eu aperfeiçoei e melhorei, então por isso que está em avaliação. Mas eu particularmente utilizo no intraday as minhas estratégias e utilizo esse sentimento para ir sempre a favor, né, do mercado, do fluxo maior de compradores ou vendedores. Fiz a seleção então para a próxima semana, lembrando, 31/7/2017, a última semana. Eu selecionei então o índice do dólar para venda, tá? Então lembrando, a seleção é com base no nosso relatório COT, com os scores de força criado, onde ele dá uma força, né, predominante, uma força fraca, uma força neutra. Então, com base, nós selecionamos então para a próxima semana. O índice do dólar, venda. O euro, nada. A libra, venda. O dólar,
O AUD também nada. O dólar canadense continua comprado, está com uma força comprada interessante aumentando. O Ien venda. O dólar Nova Zelândia compra e o franco suíço compra também. Acabando as moedas, nós temos aqui então o SP500, o ouro e o petróleo, que eu analiso, e o petróleo dando compra para essa próxima semana. Vamos para o gráfico e analisar, né, cada uma dessas ações selecionadas aí pelo sentimento do mercado, pelo nosso relatório corte. Agora nós fazemos então análise com base no relatório e análise técnica, né, conforme a movimentação e ação do preço está sinalizando. Então, iniciando pelo índice do dólar, o índice do dólar testando uma resistência, vamos colocar no gráfico semanal. Então, aqui nós temos o gráfico semanal 92.950, é uma resistência importante. Então, nós temos que aguardar, e é importante ver a ação do preço neste nível. Nós não é porque o relatório lá está falando para vender, até porque é um sentimento, né, dos investidores, mas esse sentimento ele pode mudar do dia para a noite, por qualquer motivo, seja economia, né, algum acontecimento que vai influenciar, tem um impacto direto na economia de um país, vai valorização e desvalorização da moeda. Então nós temos que ficar atento na ação do preço. Então nós sabemos que esses níveis de suporte e resistência são importantes. Então esse suporte, tá, que o preço vai testar, já testou, houve uma reação e está bem próximo novamente de testá-lo. Então nós temos que ficar atento, ver a ação do preço aí em períodos menores, para quem gosta de trabalhar no intraday, em H1, M30, mesmo M15, ver a ação do preço quando testar nesse nível. Eu estaria dando continuidade para venda, tá? Claro, aguardando este rompimento de 92.950. Deixa eu colocar um zoom e aí nós vamos ter aqui esse novo aqui, esse nível de preço 91.850, tá? Vai ser um suporte importante em que o preço tende a vir buscar no rompimento desse suporte de 0.950. O EURUSD no relatório ele está neutro, tá? Não está me dizendo muita coisa, não está me falando muita coisa, portanto eu não selecionei, mas vamos fazer a nossa análise técnica. Dentro da análise técnica nós temos um padrão harmônico a ser cumprido, né? Nós tínhamos um padrão menor aqui, que já rompeu com força ele, então nós temos padrões de extensões, que 1.24 aí, 1.24 vai ser deixa eu deixar aqui um nível de resistência, 1.24. Então, um alvo importante, gráfico diário. Nós podemos observar candles de força, nós tivemos uma tentativa, né, de vendedores nesse nível, aqui é um nível de resistência importante, mas na sexta-feira nós terminamos com esse candle de força. O que nós temos que aguardar? Então, a formação do preço, né, na segunda-feira, ver se vai ter força compradora entrando para dar continuidade, ou o preço vai vir trabalhar abaixo dessa resistência, né, que agora se tornar um suporte. Se ele vai voltar, né, aí nós podemos trabalhar assim na ponta vendida, né, uma correção após esse forte movimento de alta, que nós podemos traçar uma LTA primária e aqui uma LTA secundária. Então nós podemos ter um teste desses níveis agora de suporte, caso o preço venha romper, né, agora essa resistência aqui e vir testar. O mercado abrindo, né, e trabalhando acima desses níveis de fechamento, dessas máximas, nós vamos ter uma continuidade do movimento aí, que a expectativa do euro até então ainda é compradores, né, apesar de não ter tido uma força interessante no relatório lá para mostrar essa continuidade. O que pode acontecer nessa semana é um repouso, né, uma parada aqui, porque os compradores não podem sair comprando, porque senão eles vão começar a comprar, assustam, né, assusta o mercado, né? Então eles acabam dando uma parada, o pessoal começar a achar que o mercado vai cair, eles começarem a desfazer das posições,
o mercado recuar e esses que estão comprando numa expectativa do preço subir mais ainda, né, comprar mais barato, comprar nesses níveis. Então vamos ficar atento aí para o euro essa próxima semana também, tanto na expectativa de continuidade alta ou uma correção do mercado. A Libra nós temos aí um movimento harmônico montado também, não cumpriu ainda, porém no relatório, no sentimento ali, houve um aumento, um incremento ali, na verdade uma redução grande por parte dos compradores. Então nós podemos aguardar aí uma correção, tá? Também não é uma virada, né, ainda de mercado, como é o interessante quando nós pegamos, principalmente o euro, para quem vem acompanhando já há um bom tempo o relatório. Nesse nível aqui o relatório mostrou uma virada, né, de compradores, de vendedores para compradores. O mercado estava vendido e o relatório mostrou uma mudança drástica, né, de vendedores para compradores. Então aqui era um nível interessante para estar comprando e largando a longo prazo. A Libra nós não temos essa mudança, né, apenas uma correção que pode ser uma correção do preço, então reduzindo essa parte compradora, onde nos induz a estar vendendo aí para uma possível correção do preço da Libra versus o dólar. O áudio SD. Áudio SD, deixa eu ver no relatório. Nós não selecionamos também, não está bem claro, tá? Mas nem força compradora vendedora. Vamos fazer a nossa análise. Aqui nós temos um nível de resistência em 81.500, uma resistência importante. O gráfico diário, o mercado está forte, ok? Então o que nós temos que também aguardar na segunda-feira, ver se o preço vai trabalhar acima desses níveis de fechamento, dessas máximas, para estarmos comprando. Ou uma possível correção do preço aí, em testar esses níveis de suporte, né, que foi uma resistência rompida e agora se tornaram suportes. O SDCAD. O SDCAD no relatório está forte, o CAD ainda, para comprar ele, ou seja, vender o SD. Né? Nós vendemos o SD e compramos CAD automaticamente quando nós trabalhamos com par de moeda. Vamos ver o gráfico semanal. O gráfico semanal, nós temos esse nível de suporte. Em 1.21. Okay? E vamos então buscar, né, vender o SDCAD. Na verdade nós estaremos comprando o CAD. Okay? O mercado também houve uma tentativa nesse nível de suporte que nós plotamos a semana passada. Houve uma reação por parte dos compradores, que pode ser os operadores que estavam vendidos nessa ponta, desfazendo suas operações, estão na ponta oposta, comprando, mas houve uma forte entrada de vendedores, sinalizando aí uma possível continuidade do movimento de queda do SD, automaticamente fortalecendo o CAD. O SDJPY, bom, o JPY, o Yen, ele está vendido, okay? Então se ele está vendido, a nossa expectativa de movimento é de alta. Vou colocar uma outra seta aqui. É de alta. A única coisa, tecnicamente analisando, nós tivemos uma retração semana passada, quando nós falamos em compra nesse nível de 61, né, houve uma reação por parte dos compradores do SDJPY, mas houve uma anulação já neste candle rompendo em 61. O sentimento mostra, né, eu sinalizei lá, então venda do Yen, então seria um movimento de alta. Vou apagar essa linha do SDJPY, okay, para a próxima semana. Vamos traçar aqui, nós temos um nível 110.500, olha que interessante, 110.500 nós temos um suporte, tá? Esse suporte aqui foi respeitado, aqui foi respeitado, aqui foi respeitado, okay? Aqui foi respeitado como uma resistência e nós podemos então na próxima semana, o preço não rompendo esse nível, tá? Não rompendo esse nível, podemos ter um movimento de alta aí do SDJPY em consequência,
né, de uma desvalorização do ien indexado ao dólar. O NZD versus o dólar está comprado também, nosso sentimento, rompeu a resistência que nós traçamos a semana passada, okay? 0,74800 foi rompida, gráfico diário. Deixa eu só colocar uma nova linha, aqui vai ser uma resistência importante, gráfico diário. Também nós temos que aguardar aí a continuidade desse movimento, caso o preço venha a trabalhar, né, abaixo dessa resistência, que foi rompida, agora virou um suporte, o preço está acima, ele pode vir fazer uma correção, tá? Tá bem com cara aí na maioria dos pares, uma possível correção para a próxima semana. Mas isso só vai se concretizar, né, e aguardando a abertura do preço e ver, né, a força da formação do preço. A última moeda, o USD-CHF. O CHF está comprado, portanto, se ele está comprado, nós aguardamos, nós esperamos uma correção, uma queda do preço do USD-CHF. Okay, uma queda do preço. Vamos ver aqui níveis. Aqui são níveis de resistência que o preço vem a testar. Seria muito interessante uma convergência entre esse sentimento e a estrutura técnica do preço, ou seja, se o preço estivesse testando essa região aqui, ó, batendo nesse nível aqui, tá? Essa é uma resistência desse canal de baixa que o preço vem formando, mas nada impede que no meio dele também o mercado faça essa correção. Okay? Então nós podemos ter aí abertura, o mercado vir a testar, apesar que nós tivemos um candle diário, que uma rejeição, né, por parte dos compradores, um fortalecimento dos vendedores com a formação de sexta-feira, mas nada impede aí que o mercado venha a testar novamente esse nível de resistência, como testou no passado, para fazer o trabalho esperado, que é de uma queda do USD-CHF, né, em consequência do fortalecimento do franco suíço indexado ao dólar. O ouro nós não selecionamos, porém nós temos uma estrutura de força, nós temos um canal de alta formado, onde ele foi rompido, testou níveis de suporte, e o preço, nós temos formação do preço aí mostrando compradores atuando aí na última semana. Na verdade, nas últimas semanas, né, desde que testou esse nível de suporte, e nós temos esse nível de resistência onde o preço está livre para vir trabalhar, para vir buscar e testar novamente. Apesar de não ter selecionado o ouro, né, na planilha, a planilha está neutro o ouro, é a expectativa aqui de uma alta com base na estrutura técnica. E por último, o petróleo. O petróleo ele está comprado no nosso relatório. Okay, nós temos aqui nível, esse é um nível aqui, nível de suporte, de resistência importante. Nós temos então esse teste, um espaço bem interessante aí, ó. O petróleo são 200 pontos, né? Bastante coisa, uma movimentação bem interessante aí, que normalmente ele não vai fazer isso em um dia, pode levar de 2 até 3 dias. Okay? Então nós mantemos a expectativa, conforme a semana passada, que era compra também, que o nosso relatório sinalizou compra, mantendo compra para o petróleo. E por último, eu peguei um par, o que eu fiz? Eu peguei com base no relatório COT, eu peguei a moeda mais forte e a moeda mais fraca, ok? E busquei o par, né, o CAD-JPY, okay? Para fazer uma operação com base nessa estrutura do sentimento. Força do CAD e fraqueza do ien. Está mostrando. Então, nós vamos comprar o CAD-JPY. Vamos ver como ele está na estrutura técnica. Então, CAD-JPY. CAD-JPY, nós vamos então buscar uma compra. Gráfico semanal. O mercado testando uma resistência.
em 80, olha que interessante, o número redondo, 89,000. Tá, uma resistência importante. Vamos ver gráfico diário. E gráfico diário, olha que interessante, nós temos uma acumulação, na verdade uma reacumulação, né, uma estrutura do mercado sendo formada. Aqui nós tivemos uma acumulação, reacumulação, okay? E aqui nós temos uma reacumulação que pode ser uma distribuição, mas tudo indica, né, tudo indica que é uma reacumulação com base no sentimento do mercado, ou seja, nós temos uma força compradora no CAD, nós temos uma força compradora no CAD e nós temos uma força vendedora no Ien. Então nós podemos ter aqui um acúmulo, né, de compradores. Por que eles não compram, né, de uma única vez para não assustar o mercado? Então eles estão comprando e aí rompe, o pessoal vem estopar o pessoal que entrou comprado, e até o momento que eles não aguentam mais e tem que começar a fazer os seus aportes, tá, na ponta compradora, e o mercado acaba fazendo a distribuição disso, ou melhor, o rompimento, né, dessa reacumulação, e o mercado acaba subindo a nosso favor, a nossa expectativa. Então nós temos essa resistência, e a próxima aqui vai ser uma resistência importante. Vamos ver o alvo, o espaço que nós temos aí para o mercado percorrer, quase 2.800 pontos aí de espaço. Então vamos ficar de olho, vamos analisar esse par. Eu vou colocar na planilha lá para a gente acompanhar e ver na próxima semana se foi realmente a nosso favor o CAD JPY, okay? Com base no relatório e com base na nossa estrutura de mercado aí na análise técnica. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa análise da semana. Não deixe de visitar o site da unitrader.com.br, bastante conteúdo gratuito, né? Faça seu cadastro na área de membro para estar recebendo as atualizações. Em breve, todo esse relatório COT, ou melhor, a parte que interessa, que é o resultado ali, se vai comprar ou vai vender na semana, vai estar disponível, né, para nossos alunos na página do Unitrader. Um forte abraço e até